Mas que experiência você teve? É que foi assim, ó. Eu vou até adiante de ontem, que eu ia contar hoje pra minha mãe, né? Tá. Eu nem contei pra Marcele, não, porque eu tava bem pensativo. Eu sonhei que eu tava andando como se fosse numa estrada de terra. As meninas que lá na cozinha. Uma estrada de terra? Uma estrada de terra. Só que, sabe aquelas eucalipto que é bem fininha e fica em volta? Sim. Parecia umas árvores, só que o dobro de grossura da madeira. Os eucaliptos? Devia ter uns 40 centímetros de largura ao tronco da árvore. Um tronco grosso. Mas era uma floresta. Era uma floresta bem grande. De eucaliptos. De eucalipto. Tipo o que tem lá na sua perto da sua avó Adelaide. Lá na roça. Exatamente. Tipo porque lá tem várias florestas gigantescas de eucalipto. Só que quando eu tava andando lá, o céu tava azulzinho. Sim. Quando eu tava andando lá, embaixo de cada tipo 4 ou 3 árvores, tinha como se fosse uma poça, tipo essa daqui, só que de uns 2 metros de profundidade. Eram várias poças ali. Sim. É muito estranho. Quando eu tava andando, eu me vi em terceira pessoa, não sei se era eu. Eu acho que sim. Eu devia ser do tamanho do teto? Do teto da cozinha até o chão. Uns 3 metros de altura. Uns 3 metros de altura. Eu tinha um cabelão tipo de metaleiro. Sabe aquele cara lá, o Ozzy? O Ozzy Osbourne? Que tem um cabelão preto, sim, daquela forma. Eu tinha uma luva vermelha. Luva? Luva, que vinha na mão inteira. Certo. É como se fosse, não vou falar eu acho que é um sobretudo preto. Sim. Bota, e eu era o branquinho. Quando eu tava andando lá... A bota era parecida com aquela da experiência dos vampiros? Que eu olhava pra baixo, era daquele jeito. Tipo bota de motoqueiro? É tipo bota de motoqueiro, exatamente. Certo. Daquela forma. Quando eu tava andando, eu lembro que eu ia pro rumo dessas poças que estavam embaixo dessas árvores, certo, e eu vi um tanto de coisinha nadando lá. Como é que é? Você repete que o carro atrapalha. Tá. Eu tava andando lá, nesse lugar, sim, e eu fui pro rumo dessas poças. Certo. Quando eu tava olhando lá pra baixo, achei uns 2 metros de profundidade. As poças? As poças. Elas eram buracos. Eram uns buracão, exatamente. Quando eu tava olhando, eu vi como se fosse risquinhos de seres nadando lá. Tipo peixe, não tem peixe? Mas não era tipo peixe. Sim. Era uns vultozinhos lá dentro, meio que nadando. Dentro... Da poça. Exatamente. É que não era poça, seriam buracos cheios de água. Não, era poças. Era poças, exatamente. Não é buraco não. Era como se fosse aqui mesmo, só que tinha terra em volta, sabe? Sim. E era fundo. Era fundo, exatamente. Porque poça é raso. Então, poça, Maicon, não tem poça funda, não? Não, poça é poça. É uma água empoçou. Tá. Então era fundo. Era fundo, então 2 metros. Então era um buraco cavado, sim, no chão, e ele estava cheio de água. Cheio de água. Sim. E tinha um tanto de coisa lá dentro mexendo, andando. E você via lá dentro, no fundo? Lá no fundo, tudo. Como é que eram essas coisas? Pai, calma, eu vou continuar. Quando eu tava olhando, eu meio que coloquei a mão lá e tirei como se fosse um serzinho, tipo, não vou falar tipo um... É gnomo que tem desse tamanhozinho, um homenzinho desse tamanhozinho? Gnomos. Eu tirei como se fosse um ser desse tamanhozinho, vermelho, todo vermelho, com a aparência do macaco aqui da terra. Só que quando eu tirei ele da água, ele começou a inchar, como se fosse para explodir. Sim. Foi um trem muito estranho. Só que eu catava ele, tirava e punha de volta. Aí desinchava. Aí desinchava. Quando eu tirava, ele ficava muito puto também, com muito ódio. Muito mesmo. Ele era tipo um gnomozinho? Tipo um homenzinho bem fininho, desse tamanhozinho assim, ó, bem pequenininho. Ele tinha olho, boca? Não tinha olho, mas tinha boca. Ele tinha boca? Ele não tudo tinha olho, serrilhado. Não, só a boca. Então ele era a cabeça sem olho? Sem olho, só com boca. E os dentes dele eram serrilhados? Serrilhado. Então ele vivia dentro da poça d'água? Dentro da poça d'água. Quando eu tirava ele e ele ficava estressado, eu tava dando até gargalhada lá rindo, né? Dele ficando puto. Você tava brincando com Brincando. Brincando assim por mim, porque lá ele tava muito tiltado, aquele bichinho, né? Quando eu colocava ele pela última vez e tirava ele, né, não pela última, e quando eu tirava ele dentro da água, eu fiquei parado e começou a inchar e ficar tipo cachorro. Sim, Só que quando ele começou a ficar tipo Bob, que é grandão, ele explodiu na minha mão.
Só que não explodiu igual o humano que solta pedaço. Ele parece que virou pó. Ah, tá. Foi um trem muito estranho. Ele virou uma bexiga. Tipo uma bexiga que você estoura, aí ela solta aquele restinho, mas não soltou nada dele. Ele parece que sumiu dali. Sim. Né? Aí eu lembro que eu meio que parava de fazer aquilo, eu levantava, eu tava agachado. Sim. Aí eu levantava e eu continuava caminhando. Quando eu continuava caminhando, atrás daqueles eucaliptos, que é bem fininho, que dá pra ver, né? E atrás, porque é uma madeira mais fina, né? Um trem grandão, né? Um tronco grandão. Tinha como se fosse vilas de casas ali. Através, lá atrás dos eucaliptos, daquelas árvores, do outro lado lá. Tinha mais ou menos umas 80, 70 casas, era muita casa. Era como se fosse uma vila. Uma vila, exatamente, um vilarejo. Só que quando eu tava lá, andando, e eu olhava, eu via como se fossem vários bodes, mas não bode que é animal, sim, mas como se fosse aquele ser que eu tive aquela experiência. Era um bode que andava tipo humanoide. Tipo humanoide. Bípede, né? Bípede, exatamente, tipo isso. Só que quando eu olhava pra eles, tinha mais ou menos uns 40, 50, e eles ficavam tudo olhando pra mim e cochichando. Entre eles. Como se eu fosse uma praga ali, eles não queriam chegar perto. Você sabe que é uma memória da dimensão do espelho? Foi que a minha mãe falou ali agorinha. Seu eu maior teria ido na dimensão maior do espelho, porque eu já cansei de falar em outros vídeos que os meus maiores vão lá e ficam aprontando, zoando, desafiam minotauros, desafiam os faunos, e os meus maiores saem correndo e voltam para o plano astral. Então isso eu já falei em muitos vídeos. Pode ser que tenha sido uma lembrança, ou até mesmo tendo acontecido agora numa região do plano que eles estão, seres da dimensão do espelho. Aí eles te olhavam? Eles me olhavam como se tivesse... Sabe naqueles filmes medievais onde tem os civis, né, a população, mas quando os soldados pegam bandidos lá e as pessoas ficam tudo olhando e conversando? Era daquela mesma forma. Tudo desconfiado. Não desconfiado, mas falando mal ali, cochichando, né? Aí eu andava e ficava rindo, olhando pra eles e rindo. Aí beleza, depois disso cortou o meu sonho, né? Quando cortou, esse sonho foi antes de ontem. Antes de eu virar, né? Que eu virei ontem à noite e tal. Quando eu tava andando lá e eu cortei o meu sonho, eu me vi como se fosse, sabe naquelas cidades de castelo que tem aqueles corredorzinhos finos entre as casas? Sim. Sabe? Eu tava parado, só que eu tava em primeira pessoa, não me vi em terceira ali, né? Como se fosse uma câmera atrás de mim. Como se fosse um Android. Um Android. Não, um drone. Isso. Eu tava dentro... Tá, calma, vou explicar. Eu tava como se fosse em primeira pessoa. Certo. Né? O lugar era totalmente... Sabe quando aqui à noite fica à noite e o céu fica nublado, que ele fica avermelhado? Sim. Daquela mesma forma, em umas 9 horas da noite no lugar. Certo. Era muito escuro lá, muito à noite. Só que não era um escuro igual daqui. Era um escuro, mas dava pra ver tudo. Sim. Né? Só o céu que era breu, né? Certo. E tinha as partes eu acho que era nuvem aquilo lá, mas é porque, tipo assim, o céu, não tem quando as nuvens elas ficam, mas dá pra ver umas brechinhas bem pequenininha preta do céu mesmo. Sim. Eu acho que eram nuvens vermelhas que tinham ali. Certo. Não era o céu totalmente vermelho. Então você acha que era nuvens vermelhas? O céu era preto normal, certo. Exatamente. Pode falar, faz a pergunta. Então o céu, ele era breu e tinha umas nuvens que era vermelhadas, exatamente. Sim. Quando eu tava lá, parado, eu vi um ser do tamanho de... Aquela árvore tinha o quê, mãe? Uns 7 metros, 6 metros? 6 metros. 6 metros. Vi um palhaço parecendo aquele filme Witch. Witch. É Witch que chama? Witch, daquela mesma forma, só que eu não vi os dentes dele, só que o olho dele era tudo roxo, e vi um palhaço com aquela roupa de palhaço, com aqueles sapatos coisados. Bico fino, levantado com a bolinha na ponta. Sim. Daquela mesma roupa. Era um palhaço que você branco. Igualzinho do filme Witch. Que tem. Eu já falei que todos esses personagens de filmes de terror ou suspense são seres dimensionais espirituais que usam os humanos, porque o humano ele nada cria, o humano ele copia. Então eles usam o humano para se parecer, para as pessoas cultuar e adorar, mas eles são seres reais. Pode continuar. Aí veio esse ser,
Só que ele tava desesperado correndo ali. Ele Dentro tava... daquele castelo ali medieval. Ele tava desesperado correndo. Só que teve uma parte no final do corredor que tem uma parede. Eu vi ele atravessando várias paredes, ele correndo. Como se fosse um fantasma? Como se fosse, não um fantasma, um ser que consegue atravessar a parede. Sim. Quando chegou na última parede, ele foi tentar pôr a mão e viu que não passava ali. Ele tava correndo desesperado de alguma coisa. De alguma coisa. Quando ele pôs a mão para passar, ele viu que não passava. Aí começou a fazer umas coisas com o corpo, parecendo uma geleia, fazendo um trem todo assim, para tentando atravessar aquilo ali, mas ele não passava. Ele tava tentando fazer algum tipo de mudar movimento. a onda do corpo dele para passar. Como se fosse algo sólido, não sei. Ah, ele tava tentando mudar a frequência dele? A frequência ele chegou dele. A ficar gelatinoso. Gelatinoso tentando passar, mas não passava. Parecia uma parede de... É diamante que fala que é a coisa mais dura do mundo? Ele não ferro muito duro. Ele não conseguia atravessar. Não ele conseguia. Atravessava as paredes de todos tijolos. Lugar, mas não conseguia atravessar. E ele tentando mudar a frequência para atravessar. Mas a parede, ela era igualzinha de todos os lugares. Só essa aí que... Só essa aqui não. Quando eu olhei para ele, eu olhei para na direção que ele tava... Vindo correndo. Que ele tinha corrido. Veio um ser... Sabe naquele filme Senhor dos Anéis? Sim. Dos cavalos, de armadura, um trem todo negro. Aqueles cavaleiros, tipo assim... Cavaleiros das Sombras, um trem tipo assim... Do Senhor dos Anéis. Os Mormons, que eram os antigos reis que fizeram um pacto, os antigos reis geraram aqueles seres. Aqueles seres, exatamente. Meio igual? Um igualzinho. Em pé. Em pé, igualzinho. Só que ele devia ter mais ou menos 8 metros de altura. E esse palhaço tinha quanto? Tinha corrido uns 6 metros. Ele era menor do que ele? Era menor. Não muito menor, mas dava pra ver a diferença. E aí? Aí, quando esse ser ele veio atrás, ele veio caminhando. Sabe no filme daquele filme do Cavaleiro dos Zodíacos, que tem até aquela animação real? Sim. Que faz quando o Seiya tá andando, que faz aquela barulho de armadura. Não é barulho de armadura, é ferro batendo, encostando. É a armadura, quando eles andam. Fazia aquele barulho de armadura. Na armadura dele, andando. Michael Só disse que que tá de armadura preta. Toda preta. Toda preta. Mas o ser, sabe aquelas que esse trem que tem na cabeça daquela armadura daquele ser? Igualzinho. Igualzinho, idêntico. Parece que tirou do filme e pôs ali na minha visão. Certo. Igualzinho. Só que esse ser, ele tava andando com uma espada na mão assim, ó. Com o braço esticado, e segurando uma espada quase do tamanho desse portão, se praia é maior. Uma espada gigantesca. Uns, 2 metros? Uns 2 metros e 10, 2 metros uns 2 metros e... 2 metros e 10, 2 metros e 20. Aí ele veio bem devagarinho ali. Minha mãe, igual ela falou ali... E o palhaço tentando atravessar. O que eu senti foi que esse ser fez alguma coisa ali que esse palhaço não atravessou aquela parede. Ele manipulou. Porque a parede era igualzinha, a mesma bosta das outras. Só que essa ele não conseguia. Porque você vai entender o que ele vai fazer com esse palhaço. Quando ele foi caminhando na direção do palhaço... Pode falar. Era lá em cima mesmo, né? O som o povo ouvindo som alto. Quando o palhaço ele tava batendo na parede e esse ser veio atrás, tipo assim, eu senti ali que o ser tava até meio que... Quando um ser vai matar o outro, que ele vem bem devagarinho... ele quer causar uma situação de pânico no outro. Exatamente. Ele é meio sádico, Meio sádico, exatamente. Ele vai, tipo assim, ele vai aos poucos torturando mentalmente o outro antes dele fazer. E esse palhaço tava muito desesperado, mas esse palhaço tinha uma energia fortíssima, tipo um ser, vamos supor, não vou falar um reptiliano. Ele era forte? Muito forte. O olhar dele, aquele trem, o rosto dentro do olho, deu pra ver que ele tinha muita... Não vou falar poder. Muita dominação de magia no corpo dele. O palhaço era muito forte, muito. Deu pra sentir na energia. Sim. Só que eu não vou falar, não. Aquele ser que tava caminhando parecia até um mago. Era muito mais forte do que ele. Era uma energia igualzinha de mago. Sabe aquele mago que eu vi que tem esmagador? Só que, cara, claro que não era igualzinha, idêntica. Mas parecia ser maior que até de Draco. Certo, até maior do que dos Dracos. Maior que os São Dracos. magos negros mesmo, que os magos são muito mais poderosos que os Era magos. Muito poderoso aquilo lá, muito mesmo. Só que parecia não ter pessoa dentro daquela armadura. Parecia uma sombra preta lá dentro. Como se ela estivesse sendo não comandada. Tinha olho. Eu falei pra minha mãe, eu senti que aquela armadura fosse comandada. Por alguma coisa. Por alguma coisa, exatamente. Ou não, né? Minha leitura foi essa. Certo. Aí, quando esse ser começou a chegar bem perto do palhaço... Quando ele chegou bem pertinho, tipo assim, entre eu e você, esse ser deu um soco tão forte na cabeça do palhaço,
Soco? Soco. Mas você viu a mão dele? Ele tinha mão? Pai, parecia uma mão de armadura, igual armadura. Ah, ele tava todo cheio de armadura. Todo de armadura, tudo. Ah, tá. Só deu pra ver que aqui na parte do olho não tinha nada, ele não era pessoa. Tava escuro. Tava escuro. Porque nos Cavaleiros, geralmente, que mostra esses filmes, eles, quando são... fechado, tudo né? preto, Então, né? quando ele chegou perto do palhaço, ele deu um soco. Deu um soco na cabeça do O palhaço. que aconteceu? Quando ele deu o soco na cabeça do palhaço, sabe quando aquelas pessoas elas caem no chão e começam a vir pra trás assim? Sei. Pai, as pernas do palhaço começou a pegar fogo. Pegar fogo do Pegar nada. fogo. Quando começou a pegar fogo, esse palhaço ajoelhou e pediu perdão. Esse palhaço estava sentado no chão, com as mãos no Com o chão, joelho no chão. encostado na parede. Aí Exatamente. ele começou a pegar fogo. Quando as pernas dele esse começou a ser pegar estava fogo, fazendo ele pegar fogo, Tava fazendo queimando ele pegar ele. fogo, queimando ele. Sim. Quando esse ser tava queimando, ele começou a pedir perdão pelo que ele fez. Ele ajoelhou e pediu perdão para esse ser. Pediu perdão, exatamente. Aí o ser ficou olhando bem assim, eu não vi o olho. Mas sabe quando você vê a energia da pessoa candidata tá te olhando assim, tipo desprezo, um trem, não sei se é desprezo, humilhando a pessoa. Tava humilhando, sim. Tava humilhando. Quando esse palhaço começou a pegar fogo, a parte de baixo pra cima começou a virar pó. Então, da parte de cima começou a virar pó? De baixo, começou... das pernas pra cima. Foi, exatamente. Ele foi virando pó, igual minha mãe falou, de baixo pra cima. Quando ele foi virando pó, quando ele virou pó em tudo assim, esse ser parou, parece que ele atravessou aquela parede que aquele palhaço não conseguia. Em volta dele ficou um trem tudo roxo e ele entrou lá dentro dessa ele parede. Abriu como um portal. Como um portal. Ou ele atravessou essa parede que esse palhaço não conseguia. Sim. Né? Ele passou pela parede, mas em volta dele ficou tudo roxo. Certo. Né? Aí beleza. Aí essa experiência, parou. Acabou. Essa Acabou. é uma experiência que você Nenhum viu no dos dois plano lá me astral. percebeu. Eu não sei se esse ser me percebeu, mas o palhaço ele não me via ali não. Certo. Eu tava analisando a cena, exatamente. Você tava como um drone nesse? Pai, eu parecia estar em primeira pessoa. Sim. Não, Só que eu tava invisível, eu não via pra baixo assim, eu como não se via. tivesse essa pessoa, ele tava como um observante, observador, exatamente. observando todo o cenário. Exatamente. Vendo a cena, Sim. né? Exatamente, eu não via, eu não olhava pra baixo, até que às vezes dava pra ver um pouco na parte de baixo do olho, alguma coisa assim, né, mas não via não. Aí, cortou a cena. Quando cortou a cena, foi a experiência de hoje ou antes de ontem, da reunião que ela falou? Falei isso agora com a minha mãe. Aí você se viu lá nessas mesas. Ah, tá. Aí, peraí. Ok. Reunião? Que reunião? Foi o seguinte. Aí cortou essa experiência. Sim. Aí eu fui e sabe aqueles bar que os caras colocam as mesas de pingus pra fora? Que fica na calçada? Sim. Aquelas mesas quadradas que fica na calçada. Sim. Tem o bar aí do lado de fora, tem Fica as tanto mesas de mesa. As fora. mesas de Como fora. assim? Exatamente. Aí, só que essas mesas pareciam um ferro muito esquisito, todo prateado. Essas mesas. Essas mesas. Era um trem muito esquisito. Mas não era bar não, tinha bar Não. Você comparou Era a uma, mesa. era uma parede, mas tinha umas mesas de fora. Da não parede. tinha porta, nada Não lá era- dentro. não era bar, era nada bar, disso. não. Ele quis comparar porque É, geralmente tá. é nos bares que eles põem as As mesas na mesas de fora, calçada. exatamente. Tudo E bem. essas mesas tinham a parede e tinha como se As- fosse uma calçada e as mesas na Cheio de calçada. mesas. Cheio de mesa. Eu acho que tinha 3 mesas ali. Até era Certo. pouca. Era até... mas uma já é... Tipo essas mesas que ficam no bar, Tipo essas mesas que ficam de bar. A Quadrada. mesinha quadradinha. Quadradinha, só exatamente. que elas eram de metal. de Tinha metal. cadeira, Mike? Tinha. Tinha cadeira Tinha também? cadeira. É pessoa na rua. Passando. Quando eu tava sentado lá, tinha 3 pessoas em cada mesa. Ao todo eu vi ali que tinha 9 pessoas. 9 pessoas. 9 pessoas. Contando Só que... com você? Contando comigo. Só Você que estava sentado? tava numa delas? sentado com 3 pessoas na mesma mesa que eu. Então, contando você, tinha 9 pessoas. 9 3 pessoas. em cada mesa. 3 em cada mesa. Para cada mesa. Pra cada mesa era 3 pessoas. Eram eu os maiores ali. Você acha que eram os maiores? Eu tenho certeza ali. Sim. Quando eu tava lá, eu via um cara de cabelo curtinho, grandão, parecendo careca, Sim. grandão. Tinha uma mulher que eu tenho certeza que era o maior da minha mãe. Que aquela é o maior que tem um cabelão até as costas preto, com o olho puxadinho, só que o olho tudo preto, branquinha, alta. Aí eu tava sentado lá, conversando com os outros maiores, mas eu não escutei, eu não sei o que eles estavam conversando.
E todo Só mundo que tava de roupa preta ou era todo roupa mundo tava de diferente? roupa preta, todo mundo. Roupa preta. Fazendo aquelas roupas de famoso gótico aqui da 3D. Sim, Tipo sobretudo. Tipo, sobretudo, bota. aquelas roupas de roqueiro, Sim. tipo aquela forma, Aham. né? Só que lá o céu era azulzinho, só que lá na frente tinha uma parede compridona e tinha uma rua. Tipo aquela do condomínio da minha tia Ju, Sim. sabe aquela rua? Sim. Só que quando a gente tava conversando, veio, não sei de que caralhos, não sei da onde que veio, uma van, parecendo aquele menino que ele, naquela experiência Das crianças. Da última. última do canal. adolescente do veio. adolescente, loirinho, do olho azul. Uma van, uma... Tipo, hoje eu vi um pedaço daquele filme do The Rock, aqueles meninos gêmeos. Aí tinha as vans do governo atrás dos moleques, que tava porque tava. É do governo. É aqueles Cadillac tipo americanos, o carrão SUV. gigante. Tipo Você assistiu Cadillac. aquele filme do The Rock? As montanhas enfeitiçadas tava passando hoje mesmo. Eu ali, vi um tava. pedacinho, tava passando, eu vi que tinha um pedacinho. Você já viu aquelas tipo de van, aqueles furgão É, americano, tipo, né? não é van Os Cadillac. quadrada, não é aquela É van. tipo um utilitário. É tipo um utilitário, tipo um Gigante, SV, né? é. Aqueles carrão. SUV. Exatamente. Quando veio, não sei da onde, sai uma mulher de dentro da van, loira, branca, do olho azul, de mais ou menos uns 3 metros. Sim. Com roupa de terno, aquela roupa, sabe aquele terno feminino? Tipo do social. MIB lá do, Tipo do MIB. dos Homens Pretos que teve Exatamente. aquele filme, tinha aquela mulher que era uma Tinha aquela agente. mulher, exatamente. Quando ela saiu da van, ela não saiu e tipo assim... Não tem as pessoas que quando vai sair de um carro, elas vai sair e fechar a porta? Ela abriu a porta e ficou falando assim. Ela não desceu do carro? Não desceu. Ela só abriu a porta Só pra abriu falar, a porta comunicar. pra falar, comunicar. Ela chegou e falou assim, ó, nós precisamos fazer uma reunião de dracos brancos. De Dracos brancos? Dracos brancos. Tava só a mãe junto. E um tanto de gente lá. Tinha umas 9, eu tenho certeza que tinha umas 9 ali. Na hora eu até contei na hora. Tem um português que ele é Draco branco. Ele se deduzia e eu fui verificar no astral e realmente ele pertence aos Dracos brancos. Aí, eu acho que umas 7 pessoas dessas saíram, entraram dentro da van. Aí ficou eu e esse cara de cabelo curto grandão, Sim. branco. Nós ficou rindo, falando... Eu tenho certeza que a Tipo, gente... e o maior que você acha que sua mãe também entrou? Entrou. Ela entrou, só ficou eu e esse cara. Eu e mais outras pessoas. E aí ficou Sim. só ele e mais um rapaz. Esse sentado cara, esse lá. rapaz, é. E todo mundo foi nas vans pra Todo fazer uma mundo foi reunião na com van. os Dracos brancos. Exatamente. Eu acho que aqueles os maiores, os seus superiores eram os dracos brancos. Sim, com certeza, Né? porque Sim. ela queria fazer com reunião com os Zeus maiores dos Dracos brancos. Sim. De origem Draco branco. Sim. Aí, beleza. Aí essa mulher fechou a porta e foi. Aí eu e esse cara começou a dar gargalhada lá rindo. Você e o Né? outro. Eu e esse cara. Aí esse sonho cortou. Aí hoje eu tive um outro sonho. Sim. Quando eu tive um outro sonho, eu sonhei que tava eu, a minha mãe, a Marcele, no sofá. Sim. Você chegava aqui em casa Sim. e falava assim, ó. Acho que isso não é nem bom ir, né? Não, pode contar. Pode conta falar tudo. Pra falar tudo. Todos os detalhes. Tá. Um pouco Essa mais. parte foi a parte que eu falei, que eu parei pra minha mãe que você chegou ali de fora. Tá bom. Aí, quando você falou isso, eu fiquei por entender, porque você falou um trem desse, que casa é normal, Sim. não um trem exótico. Sim. Aí foi, e você chegou num carro todo branco.